A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus seja exaltado, enaltecido por meio da nossa vida, hoje e sempre. Abram comigo a santa palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, versos 16 e 17. Vejam o que diz a santa palavra do Senhor. Versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus santo, Deus amado, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque entendemos que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos mantém nesta vida. Assim sendo, se estamos firmes, sendo-nos fiéis ao Senhor, diante do Senhor, é porque o Senhor nos mantém firmes, ou seja, fiéis ao Senhor, diante do Senhor. Nós então te exaltamos, nós te bendizemos, porque é dádiva do Senhor sermos fiéis ao Senhor, nos dedicarmos ao Senhor, é dádiva do Senhor, é dom do Senhor. Neste momento, Deus, em que vamos meditar em uma parte da santa palavra do Senhor, pedimos que tu venhas em nome de Jesus trazer edificação, bálsamo, refrigério a cada pessoa que aqui está. E assim seja, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender inicialmente que Romanos 1, versos 16 e 17 é um resumo, uma síntese do que é o Evangelho. Aqui nós temos, portanto, em síntese, o que é o Evangelho e qual é o papel, qual é a função, o desígnio do Evangelho, ou seja, qual é o propósito do Evangelho. A primeira coisa que nós temos que observar neste texto é a afirmação feita por Paulo no verso 1 em sua parte A, que é: pois não me envergonho do Evangelho. E por que nós temos que observar esta afirmação? Primeiramente, porque a mesma, no meu entendimento, está associada ao que o Senhor Jesus disse, que foi registrado por Marcos, o evangelista Marcos, em Marcos 8, verso 38, quando Jesus disse: quem se envergonhar do meu nome neste mundo caído, pecador, há de ser envergonhado por mim diante de meu Pai, isto é, diante de Deus. Eu então entendo que quando o apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo está se recordando, provavelmente, do que o Senhor Jesus havia dito. Que quem se envergonhasse do seu nome, da sua pessoa, dos seus ensinamentos, em função das circunstâncias, em função dos modismos, haveria de ser envergonhado pelo próprio Jesus diante de Deus.
Jesus havia ensinado e o apóstolo Paulo havia absorvido o ensino, havia entendido que nada, absolutamente nada neste mundo pode fazer com que nós venhamos a nos envergonhar do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. As dificuldades, absolutamente nenhuma dificuldade pode fazer com que um servo de Deus venha entender que deve abandonar o Senhor Jesus, que deve dizer não ao Senhor Jesus, abaixo a Deus, abaixo ao Evangelho, por causa das dificuldades. No caso aqui, que envolvia os cristãos, o apóstolo Paulo e os demais cristãos, portanto, a dificuldade tratava-se das perseguições. Roma perseguia os judeus incrédulos que não aceitavam Jesus como Messias, perseguia os cristãos. E muitos que de imediato se simpatizavam com o Evangelho, com o cristianismo, em vindo às perseguições, abandonavam, deixavam o Evangelho, diziam não ao Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, independente das circunstâncias, independente do que vier, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Senhor Jesus disse que quem se envergonhar, seja por qualquer coisa do Evangelho neste mundo, há de ser envergonhado pelo próprio Jesus diante de Deus. E eu entendo uma coisa aqui muito importante, no dizer de Jesus, quando Jesus diz, quem se envergonhar do meu nome, neste mundo caído, ou seja, quem deixar-me por amor às coisas do mundo, por amor aos banquetes mundanos, por amor às pseudos riquezas mundanas, há de ser envergonhado por mim. Existe muita gente que se dizia cristã, evangélica, que deixou o Evangelho, o Senhor Jesus, pelos banquetes mundanos, pela vaidade, pelos carnavais da vida, pelas festas, os desejos da carne, deixaram o Senhor Jesus, abandonaram o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, diante de Roma, diante da economia romana, diante da águia romana, diante do exército romano, diante do império romano, condena a fé, que persegue os que vivem em nome da fé em Cristo, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho não é para ser envergonhado, o Evangelho é para ser escancarado, o Evangelho é para ser notificado, o Evangelho é para ser explicitado na vida de quem ama o Evangelho. Quem vive a vida cristã escondida, uma vida cristã que não mostra que é cristã, diz o apóstolo Paulo que de uma certa forma está se envergonhando do Evangelho. Então viver o Evangelho de acordo com o Evangelho é viver publicando o Evangelho, é viver anunciando o Evangelho, é viver dizendo eu sou do Evangelho, eu pertenço ao Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Nada nessa vida, absolutamente nada nessa vida pode se equiparar ao Evangelho na minha vida, porque o Evangelho está acima de qualquer coisa na minha vida, nesta vida. Eu não envergonho-me do Evangelho, portanto. Abro mão da riqueza, abro mão das ostentações que envolvem o mundo, até da vida, em prol do Evangelho. Como disse Policarpo, quando foi convidado a negar o Senhor Jesus, a negar o Evangelho, há mais de 80 anos, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me mantido, o Senhor tem sido bênção na minha vida. Como poderia eu agora, neste momento, diante dessa pressão, diante da fogueira, negar ao Evangelho, negar ao Senhor? Optou pela morte, mas não abriu mão do Evangelho. O apóstolo Paulo, no próprio texto, vai dizer as razões pelas quais
Alguém não deve se envergonhar do Evangelho. A primeira razão, o primeiro motivo que eu chamo de mérito do Evangelho, ou benefício do Evangelho, é que o Evangelho salva. Vejam o que o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho salva, é o poder de Deus. Em outras palavras, não há salvação se não for por meio do Evangelho. O caminho da salvação é o Evangelho, a porta é o Evangelho, a estrada é o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o poder de Deus. O Senhor Jesus é o Evangelho, a boa nova da salvação. É quem salva, é quem arranca o homem da condenação, da morte espiritual. Na verdade, a palavra salvação aí significa livrar pessoas mortas espiritualmente da morte espiritual. É arrancar os algemas, é arrancar as algemas do pecado que conduzem à morte, é arrancar pessoas dos sepulcros espirituais, é arrancar os espinhos da visão, é da visão espiritual, é da entendimento espiritual, é possibilitar o homem caído, morto, a ver o Senhor Jesus, a ver que Jesus é a salvação, a entender que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e isso só se dá por meio do Evangelho. A salvação não vem de Roma, diz o apóstolo Paulo aos que provavelmente estavam rendidos ao encanto econômico, ou a economia romana que encantava, ao encanto de toda a política romana que havia conquistado mundos por meio do poder. O apóstolo Paulo está dizendo: é o Evangelho que salva, não é Roma. Uma pessoa é salva, uma pessoa é arrancada do pecado, das garras do diabo por meio do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é por meio do poder de Roma, não é por meio do poder que o exército romano possui, é por meio do poder que vem do alto, é por meio do Espírito Santo, é por meio do Senhor Jesus. O Evangelho é que salva. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, não adianta, só há salvação em Cristo, no Evangelho. Não adianta nós buscarmos em pessoas, em políticas sociais. Um dos equívocos da sociedade há anos é entender que são políticas sociais que vão arrancar o homem da marginalidade, da decadência moral. Este é um terrível equívoco. Quando a sociedade entender como entendeu, a sociedade de modo geral entender o que entendeu a sociedade a partir do século XVI, em algumas regiões do continente europeu, Genebra, Suíça, que é o Evangelho que liberta, que é o Evangelho que salva, e entendeu por meio de homens como João Calvino, como Zwinglio, como Martinho Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, Calvino em Genebra, os puritanos na Inglaterra, John Knox na Escócia. De fato, de verdade, esta sociedade, a partir do momento que entender que de fato é por meio do Evangelho, como estes homens entenderam, vai ver pessoas sendo arrancadas da marginalidade, arrancadas
arrancadas de uma vida moral de podridão, porque só é por meio do Evangelho que uma pessoa pode ser resgatada do pecado. E na verdade, essa salvação aí é a salvação espiritual. Na verdade, essa salvação aí é a salvação que arranca as pessoas das algemas invisíveis do pecado, algemas que confinam uma pessoa em uma vida de pecado, de perversidade, de distanciamento de Deus, de aversão a Deus. Você quer ver seu pai, sua mãe, seus irmãos sendo salvo? Renda-se ao Evangelho. Entenda que é por meio do Evangelho, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho. A igreja tem que entender que é por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só haverá salvação quando o Evangelho for anunciado, quando o Senhor Jesus for anunciado, porque Deus só salva por meio do Evangelho. Este é o primeiro benefício, ou o primeiro mérito do Evangelho, destacado, ressaltado por Paulo em Romanos 1, verso 16. O segundo benefício do Evangelho, que segundo o apóstolo Paulo, faz com que um homem que vem entender o que é o Evangelho, não se envergonhar do Evangelho, é que o Evangelho é agregador. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer, primeiro, que o Evangelho salva quem passa a ter fé no Senhor Jesus. E aqui nós temos que destacar, porque o apóstolo Paulo depois vai destacar, vai ressaltar, que esta fé, que este crer, depende do Senhor. É Deus quem capacita o homem a crer, é Deus quem dá fé ao homem. E em seguida ele vai dizer, vejam, final do verso 16: primeiro do judeu e também do grego. O destaque aqui que o Evangelho que salva ao que crer no Senhor Jesus, no Evangelho, porque o Senhor Jesus é o Evangelho. E este crer, ou esta fé, se dá quando Deus dá fé, quando Deus possibilita uma pessoa crer, então vem de Deus. Como disse Martinho Lutero, a fé alienígena em um momento da sua vida, destacando a justificação por meio unicamente da fé, ou seja, que Deus é quem justifica, que Deus é quem faz uma pessoa crer no Evangelho. Que o Evangelho alcança judeus e gregos ou gentios. De imediato nós temos que entender que aqui o apóstolo Paulo está destacando duas categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas tem a ver com as pessoas que ficam restritas, confinadas a conceitos religiosos, ao mundo religioso. No caso, essas pessoas são representadas, de acordo com o verso 16, pelos judeus. O Evangelho, então, é o poder de Deus que salva, que pode salvar, que arranca pessoas da condenação por meio da fé. Fé vem de Deus, fé é dom de Deus. Do judeu, de alguém que está confinado a uma religiosidade, que está agarrado, que está preso, que está rendido a uma religiosidade, que está caído diante de um sistema religioso e que só enxerga esta religião como meio de salvação, como porta de salvação, como porta de entrada de salvação. O segundo tipo de pessoas, a segunda categoria de pessoas, são as pessoas que vivem nas academias, são as pessoas intelectualizadas, são as pessoas que vivem rendidas à sabedoria, à filosofia, ao conhecimento, que no texto aí são representadas pelos gregos.
Então o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho pode salvar tanto judeus quanto gregos, isto é, tanto gente que fica confinado na religião, que vê a religião como quem salva, que vê a religião como saída, que vê o sistema religioso como saída, como gente que se rende à sabedoria, à intelectualidade, que só entende que é por meio da razão que uma pessoa pode ter sucesso na vida e obter salvação na vida. O evangelho não faz acepção de pessoas, o evangelho é agregador. Tanto o religioso, o que vive no mundo místico, confinado a conceitos religiosos, quanto o que vive dentro das academias, o que se rende à razão, o que se curva à razão, pode ser alcançado pelo evangelho. Porque o evangelho não faz acepção de pessoas, o evangelho não enxerga a placa da religião de ninguém, o evangelho não enxerga o diploma acadêmico de ninguém, o evangelho enxerga a pessoa, e o evangelho encontra a pessoa independente do que a pessoa vive, independente do momento em que a pessoa se encontra na vida. O evangelho resgata, o evangelho liberta, arranca as pessoas da cegueira religiosa, arranca as pessoas da cegueira acadêmica, arranca as pessoas de uma intelectualidade frívola, de uma intelectualidade gelada, de uma intelectualidade fria, sem vida, sem entusiasmo, ou de uma religiosidade cega, de uma religiosidade retrógrada, de uma religiosidade incompatível com o que o Senhor Jesus é, no caso judeus. O evangelho não faz acepção de pessoas. Assim sendo, nós temos que entender, meus irmãos, abrindo o nosso discurso, a partir deste entendimento, que o evangelho alcança quem vive rodando a bolsa nas esquinas das grandes avenidas, das grandes cidades do nosso país, as chamadas meninas da vida, que se vendem, que vendem o seu corpo. Também os que vivem nas cracolândias dos grandes centros urbanos, gente viciada, gente vendida ao crack, gente que está tendo uma vida voltada ao vício e está sendo amarrado ou amarrada por esta situação deplorável. Nós temos que entender aqui que nós não podemos, a partir do evangelho, mapear as regiões, os bairros ou os tipos de pessoas em que vamos anunciar o evangelho, porque o evangelho está dizendo que alcança a todos que se rendem à fé, que se rendem a Cristo. Então é judeu e grego, é rico e pobre, é preto e branco, é quem vive uma vida moralmente mais deplorável e quem não vive uma vida tão deplorável. O evangelho não tem partido, o evangelho não tem restrições, o evangelho não... restrições no sentido de dizer este pode ser alcançado, ou este ou aquela pode ser alcançada. O evangelho não se limita a geografias, o evangelho não se limita a regiões, o evangelho não se limita a categorias de pessoas, porque o evangelho não é ufanista, o evangelho não é exclusivista, o evangelho é inclusivista, o evangelho é agregador, o evangelho não faz acepção de pessoas, sejam judeus, sejam gregos, sejam religiosos, idólatras, gente que está confinada à religiosidade, à idolatria, seja gente que está na academia, que nega que Deus existe, que diz que Deus não existe, que diz que tudo tem que ser respondido à luz da razão. Todos esses podem ser alcançados pelo evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, e poder de Deus significa fazer com que a pessoa creia, fazer com que a pessoa aceite, por mais cega que ela venha estar. Talvez ela esteja no budismo, talvez ela esteja no kardecismo, talvez ela esteja na filosofia de Nietzsche ou de Kant, dos grandes ateus da história que negam que Deus existe. Eu não sei, eu só sei que Deus pode fazer com que um que esteja em Nietzsche, que diz que Deus havia morrido, como um que esteja no kardecismo ou em uma filosofia oculta, religiosa, fazer com que entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por fim o apóstolo Paulo vai dizer que não se vergonha do evangelho,
porque o Evangelho manifesta a justiça de Deus de fé em fé, é o que diz aí o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem só pode ser justificado por meio da fé a partir do Evangelho, a partir do Senhor Jesus. Não há como o homem ser justificado por meio das suas obras, por meio das suas ações diante de Deus, ou seja, não há como o homem se tornar justo, aceito por Deus, por meio do que faz, por meio das suas ações filantrópicas, ou por meio das suas boas ações. De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo, que a justificação, que é por meio da fé, só pode alcançar um indivíduo no Evangelho, a partir do Evangelho. O Evangelho, assim sendo, manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Há uma citação aqui do profeta Abacuque, que diz que o justo vive por meio da fé. O entendimento aqui é que a justificação, o tornar-se justo, o tornar-se aceito, a linguagem aqui é forense, é de tornar-se aceito, é de tornar-se absolvido no tribunal de Deus. Só se dá por meio de Cristo, da fé em Cristo. É entender que a salvação só é possível por meio do que Cristo fez, por meio da morte de Cristo, por meio da ressurreição de Cristo, e fitar nesta fé, ou seja, neste entendimento de que é por meio de Jesus, e passar a seguir a Jesus nesta vida até o último dia da existência. Não há como a pessoa tornar-se justa diante de Deus se a mesma não estiver no Evangelho, ou se a mesma não entender por meio da fé, ou seja, que é o Evangelho que salva, confiar que é por meio do Evangelho, entender que é por meio do Evangelho, que a salvação só se dá por meio do Evangelho, é Cristo, Cristo e Cristo, absolutamente Cristo, que salva, e entender isto por fé. Este foi o verso que impulsionou a reforma protestante do século XVI, porque foi a partir do entendimento de Romanos, inicialmente Romanos 1, verso 16 e 17, especialmente o verso 17, que o monge agostiniano Martinho Lutero insurgiu-se contra as indulgências papais. Não sei se vocês se recordam, mas à época o Papa Leão X havia enviado o seu mensageiro, Tetzel, a divulgar e automaticamente difundir as indulgências na Alemanha. E o recado que Tetzel dava a mando do Papa Leão X era: compre uma indulgência por meio de uma moeda de prata e os seus pecados vão ser perdoados. Em síntese, o discurso de Tetzel, que nas entrelinhas representava o discurso do Papa, o discurso da Igreja, era de que uma pessoa poderia ser salva por meio das indulgências. Uma carta assinada pelo Papa Leão X, à época. Em outras palavras, o Papa estava dizendo, Tetzel estava dizendo, a Igreja Romana estava dizendo que uma pessoa poderia tornar-se salva por meio das suas ações, por meio dos seus esforços, por mérito próprio, ou seja, que a salvação poderia ser comprada, que Deus poderia vender a salvação, que Deus era um negociador, e que Deus estava interessado no bolso, nas finanças das pessoas. Diante disto, Martinho Lutero se insurgiu e disse: não é por meio das obras, não é por meio das indulgências, é por meio da fé,
A justificação se dá por meio da fé. A justificação não é por meio da igreja, a justificação não é por meio das ações humanas, a justificação é por meio da fé em Cristo Jesus. É fé no Evangelho, porque o Evangelho manifesta a fé. O Senhor Jesus manifesta a justificação que é por meio da fé em Cristo Jesus. Não há salvação sem estar no Senhor Jesus. Nós vivemos em uma época onde se vende tantas coisas em nome de Deus. Nós vivemos em uma época onde igrejas estão sendo transformadas em supermercados, com diversas prateleiras, disponibilizando N coisas em nome da fé, em nome de Deus. E o discurso é: comprem e obtenham a bênção de Deus. É um retrato pós-moderno do que viveu os que viviam sendo subjugados à religiosidade romana. As relíquias, as imagens vendidas na Idade Média subjugavam as consciências ao entendimento de que a salvação poderia ser comprada, a bênção de Deus poderia ser comprada. Esse é o discurso que tem sido apregoado hoje, e muita gente tem seguido, e muita gente tem absorvido. Quantas pessoas estão vivendo como se pudessem comprar o céu, como se pudessem comprar a bênção de Deus, como se pudessem ser justificadas por meio do que fazem. Dinheiro não compra o céu, casa não compra o céu, intelectualidade não compra o céu, diplomas não compra o céu, religiosidade cega, vazia, não compra o céu. O céu é dádiva de Deus. Pessoas que vão ao céu são pessoas que foram justificadas por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O Evangelho manifesta, diz o apóstolo Paulo, a justiça de Deus de fé em fé. É por meio da fé. Não há como notar, não há como perceber, não há como, na verdade, se tornar justo diante de Deus se não for por meio do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, e esta é uma das razões que o fez dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque um dos méritos do Evangelho, um dos benefícios do Evangelho é manifestar a justiça de Deus. Isso se dá por meio da fé. Fé em Jesus é entender, é se curvar a nível de entendimento, a nível de vida, no Senhor Jesus, diante do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, e viver de acordo com o Evangelho, isto é, de acordo com o Senhor Jesus, ou seja, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, aqui eu termino esta mensagem dizendo a você: não se envergonhe do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho é quem salva. Não há salvação sem o Evangelho. Segundo, porque o Evangelho é agregador. Existem pessoas aqui de condições, economicamente falando, distintas. Pessoas fisicamente desiguais. Pessoas intelectualmente distintas umas das outras. O Evangelho nos ajunta. Só é possível pessoas tão distintas, no tocante a estas questões, estarem juntas como estamos, a partir do Evangelho. O Evangelho sana as guerras, o Evangelho sana as divisões, o Evangelho sana as distinções, os cismas, as desigualdades, porque o Evangelho é agregador, o Evangelho ajunta, o Evangelho não exclui, o Evangelho inclui. E por fim, porque o Evangelho manifesta a justiça de Deus de fé em fé. É só por meio do Evangelho que uma pessoa pode ser declarada justa diante de Deus, quando a mesma, por meio da fé, passa a viver em nome do Evangelho, passa a se render ao Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te livre do mal, de se envergonhar do Evangelho. Pai amado, Deus amado, nós te exaltamos.
Não permita que venhamos a nos envergonhar do Evangelho hoje nem nunca. Assim sendo, Deus, permita, portanto, que tenhamos esperança cada vez mais de que o Senhor há de voltar na pessoa do Senhor Jesus. Guarda-nos no Evangelho, livra-nos do mal, sustenta-nos hoje e sempre, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.